Vamos então seguirmos com a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. A recidiva de Argos. O amigo do Dr. Lustosa, que reservava alguns dias para estar comigo na comunidade, na qual era cooperador valioso ao lado de outros obreiros diligentes, na primeira oportunidade, porque soubesse do meu interesse em recolher apontamentos sobre as técnicas e ocorrências variadas em torno da obsessão, tanto quanto da interferência dos espíritos nas vidas das criaturas, sugeriu-me acompanhar no ambulatório médico o atendimento de alguns enfermos que residiam no bairro e recorriam àquele reduto de amor. Devotados médicos e enfermeiros, odontólogos e auxiliares ofereciam gratuitamente suas horas de repouso e outras à beneficência em favor de muitos aflitos que ali chegavam, batidos pela dor. Nem todos possuíam formação espírita, no entanto, se caracterizavam pelo sadio propósito de bem servir. O pequeno edifício reservado a esse trabalho era parcamente equipado. Inicialmente fora destinado aos serviços de atendimento às crianças internas, aumentando a sua capacidade de benefícios, à medida que novas tarefas de socorro foram surgindo. Agora, o número dos que ali se beneficiavam ascendia a milhares de pessoas. A irmã Angélica, sempre vigilante na razão direta em que as atividades se multiplicavam entre os seus pupilos, sob a inspiração de Jesus, convidava novos obreiros do amor em nosso plano, que assumiam responsabilidades administrativas e de auxílio nos respectivos novos setores. Para aquele núcleo, rogava a cooperação valiosa do Dr. Dirceu de Campos, que fora, na terra, respeitável professor de medicina e cientista, que reservava o tempo excedente das suas aulas à investigação de parasitas, havendo deixado uma vasta contribuição à pesquisa especializada. Aquecendo, o trabalhador reuniu alguns dos antigos colegas, ex-alunos, ora libertados do corpo, ou seja, os espíritos, assumindo a direção espiritual da singela clínica. Fui-lhe apresentado e a sua inteligência, aliada à bondade espontânea, cativaram-me de imediato. Sorridente, falou-me com naturalidade. Como sabemos que todos os males que atingem o corpo procedem do espírito, aqui inspiramos os colegas encarnados a receitarem menos drogas, evitando-se intoxicações orgânicas, para melhor reequilibrarmos o psiquismo dos nossos clientes, que se devem ajustar à saúde e preservá-la. Considerando-se a região em que se localizam os nossos serviços, a maior incidência de enfermidades é decorrente dos problemas sociomorais, da fome, das distonias nervosas, da falta de higiene, com alta incidência parasitológica em crianças e adultos. Assim, cuidamos de esclarecê-los, reeducá-los quanto possível, encaminhando-os a outros setores onde se podem beneficiar, recuperando-se com maior segurança. Somos partidários das modernas técnicas da psicossomática, ora em aplicações tímidas entre os colegas encarnados, como possibilidades futuras muito amplas. Pelos conhecimentos de que dispomos em nosso campo de realização, melhor aquilatamos sobre os resultados providenciais da psicoterapia em quaisquer patologias que defrontemos. Os nossos clientes, desse modo, além de assistência espiritual que passam a receber desde a primeira consulta, companheiros nossos inscrevem-nos em suas agendas de ação externa, visitam-nos nos lares, dispensando-lhes o concurso espiritual possível, são induzidos pelos nossos facultativos encarnados ao tratamento acadêmico, como é natural, mas também à mudança mental de atitude perante a vida. Nem todos se recuperam, bem se depreende, porque a saúde e a doença constituem um binômio normal da realidade biológica. E como a morte é a etapa final do corpo, ninguém se lhes eximirá da presença. Todavia, podemos e conseguimos diminuir a carga das aflições e doenças, com especialidade nos que se fazem dóceis às instruções recebidas, à prescrição médica que lhes é recomendada. Ato contínuo, levou-me a acompanhar uma consulta clínica e explicou-me. Este paciente é alcoólatra e inveterado, com um processo de cirrose hepática em desenvolvimento.
Pode-se-lhe perceber o entumecimento da glândula mista, com drenagem descontrolada de bilis, perturbando-lhe o metabolismo geral. Adiciona-se ao distúrbio orgânico a obsessão de que se padece em face da presença contínua e vingadora de antigo comparsa a quem enganou, e temos um quadro de difícil recuperação. Apesar disso, envidaremos esforços para atenuar os efeitos do problema grave de que ele não se apercebe, tentando inculcar-lhe a ideia de maior esforço na luta contra a bebida que vai levando pelo adversário, tendo a vida física um pouco ampliada a benefício próprio. Observemos o que sucede nessa sua primeira consulta. Notemos que a entidade inimiga que a ele se imantava, sendo consciente do desforço que levava a cabo, ou seja, da vingança, ao perceber que o médico ia examiná-lo, deslocou-se, agressiva, e tentou influenciar o facultativo. Ele deixou de perturbar o paciente e foi perturbar o médico. Deslocou-se, agressivo, tentou influenciar o médico, como a querer perturbá-lo na conclusão do diagnóstico, porque esse se encontrasse assessorado por operoso cooperador da equipe do Dr. Dirceu, o celerado não encontrou ressonância no seu intento, e porque um enfermeiro de plantão fosse convocado à assistência espiritual do cliente, aquele espírito rebelde e renitente do mal retirou-se, indisposto e blasfemador. Ficara à saída, aguardando o seu hospedeiro, esclareceu-me o diretor. E por que não foi impedido de entrar? Inquiri com curiosidade sadia. Porque não usamos de violência, prosseguiu espontâneo. Ao passar pelas barreiras vibratórias, foi-lhe concedida a oportunidade de beneficiar-se com os recursos aqui existentes. Não, se sentindo bem com as vibrações ambientes, ele próprio se evadiu. Há sempre oportunidade para quem deseja a renovação e a paz. E que acontecerá com o paciente? Voltei a perguntar, após ser atendido e retirar-se. Sem qualquer enfado, o médico considerou. Depende da atitude mental que ele conduza. Como não ignoramos, o pensamento gera energias que carregam cargas vibratórias de acordo com o teor moral de que se revestem as ideias. Se o nosso enfermo mantiver os estímulos superiores que está a receber e as orientações que lhe são ministradas pelo clínico, não sofrerá a interferência psíquica do antagonista que atua em faixa de baixa frequência mental. Esse permanecerá à espreita até que encontre uma oportunidade de revinculação, o que somente pode ocorrer se houver aquiescência do encarnado. Ou seja, meus amigos, os obsessores que nos afligem, nós mesmos permitimos. Quando a gente tem pensamentos negativos, eles aproveitam a oportunidade e se ligam a nós, com nossa concordância. Continuando. Mantendo-se esse nas ideias positivas e agasalhando o otimismo, se movimentará cada vez mais em canais vibratórios que o colocarão imune à perturbação, passando a sintonizar com outro gênio de ondas nas quais se encontram campos de vida propiciadores de bem-estar, fazendo jus à melhor assistência espiritual. É da lei que quer é lograr, desde que se saiba o que se quer e se mantenha firme o desejo de consegui-lo. Nunca falta apoio a quem almeja por ascensão. O inverso também é verdadeiro. Não desejando ser importuno, mas porque a questão é fascinante, tornei a perguntar. Gostaria que o amigo experiente me explicasse a ocorrência da agressão intentada contra o médico. Sendo ele, respondeu afável, o zelador da saúde, encontra-se investido de elevado ministério, conforme ocorre noutras áreas da vida, cuja orientação lhe cabe dar para as superiores ou infelizes finalidades que aprouver, desejando ser fiel ao juramento de Hipócrates, no qual se encontram as diretrizes éticas do seu sacerdócio. Adquire defesas naturais para o seu campo de ação, e sua conduta moral sadia atrai os benfeitores da humanidade, que dele, como de outros profissionais ou não, se utilizam para promoverem o progresso dos seres humanos da sociedade. Suas boas ações granjeiam-lhe simpatias
que são transformadas em títulos de benemerência, de que se enriquecem a fim de melhor alcançarem as metas a que se propõem. Nesses, os obsessores não encontram um campo para perturbação. É muito comum notar-se que os espíritos, conscientes do mal que proporcionam àqueles a quem perseguem, sabendo que os seus obsidiados estão recorrendo à ajuda médica para ter minorados os seus males, investem contra os seus possíveis benfeitores, a fim de os influenciar, gerando antipatia pelo paciente. E quando há afinidade moral entre o médico e o algoz desencarnado, esse leva-o a equivocar-se no diagnóstico, ou pelo menos a não dar a devida atenção ao problema, ficando na superficialidade que não lhe permite a correta avaliação para um eficiente tratamento. O mesmo sucede em relação aos médiuns, quando convidados ao auxílio aos portadores de alienação obsessiva, não é verdade? Muda-se de situação, mas não se altera a ocorrência. Aqui o autor nos fala, vejam o livro Nas Fronteiras da Loucura, de nossa autoria. Isso o autor espiritual disse. E eu comento ainda que esse livro já está lido aqui, Nas Fronteiras da Loucura. Está aí na playlist. Continuando a leitura. Eu estava profundamente impressionado com esse fato, em razão da lógica de que o mesmo se revestia, já que o conhecia em outras áreas nas quais sucedia. As inteligências espirituais negativas são muito hábeis na elaboração e prática dos métodos de cobrança que se impõem na sanha louca de conseguir os pérfidos resultados a que se agarram. Agora eu acompanhava o médico atencioso, detectando ao tato a enfermidade soez. Com delicadeza, mas com autoridade, advertiu o paciente sobre os perigos crescentes que o álcool representava para a sua saúde, ao mesmo tempo explicando-lhe sem detalhes que esses poderiam redundar em efeito pior, em razão da gravidade do mal que o mesmo já sofria. O médico sabia que, instalada a cirrose hepática, as possibilidades de recuperação não se fazem auspiciosas, especialmente naqueles que dispõem de poucos recursos para o tratamento cuidadoso a que se devem submeter. Não obstante, conversou demoradamente, convidando o enfermo à realidade da vida, aconselhando-o, recordando-lhe a responsabilidade espiritual que lhe dizia respeito em face do alto compromisso para com a existência física. Embora o empenho do bondoso médico, sentíamos o quase desinteresse do paciente, que, encharcado pelo fluido venenoso e tendo desarticulados os equipamentos emocionais pelos alcoólicos, não assimilava toda a orientação. Mais de uma vez, repetida, seria o caso de mais um suicídio indireto, com causas muito complexas no seu processo evolutivo, mas o facultativo, ou seja, o médico, se desincumbia galhardamente do dever de que lhe dizia respeito. Passamos a outra sala e seguimos um caso oposto. O paciente era um ancião, portador de um problema uretral. Havia-lhe sido recomendada uma uretrocistografia para positivar a enfermidade, facilitando a cirurgia que lhe receava. Muito bem assistido pela esposa desencarnada, esta houvera pedido aos trabalhadores espirituais da casa que inspirassem o médico a fim de melhor socorrer o esposo assustado. Vi então que, após o estudo dos exames preliminares que foram apresentados e alguns outros, ao tato, que o próprio médico realizou, após deter-se a pensar, este falou com segurança, telementalizado por um urologista do campo espiritual, confirmando a necessidade cirúrgica, que seria coroada de êxito em face do bom estado geral do paciente, das amplas perspectivas de viver mais, sem um problema que se poderia agravar, tomando rumos imprevisíveis no momento perfeitamente evitáveis. Orientou-o com gentileza, infundiu-lhe confiança. A simpatia da segurança médica, a irradiação de tranquilidade que ele se exteriorizava, atingiram o paciente que, sob a carinhosa assistência da esposa, anuiu boamente em submeter-se ao exame final e em deixar-se operar num hospital de beneficência. Os casos sucediam-se e os trabalhadores desdobravam-se no afã do bem, quando o amigo Bernardi nos veio chamar, ao Dr. Arnaldo e a mim. Informou-nos que se tratava de Argos, cujo estado de saúde se agravava.
Conforme já o esperávamos, fomos encontrá-lo em abatimento profundo, sob o estigma de febre alta que decorria da violenta recidiva. À chegada, fomos recebidos por uma senhora simpática que se nos apresentou como sendo a mãe do amigo, quando da cirurgia a que ele fora submetido. Não a houvéramos notado presente, senão mais tarde, no desdobramento da assistência que lhe fora ministrada. A sua expressão de ansiedade e dor silenciosa comoveu-nos. Recebeu-nos preocupada, e quando nos acercamos do leito, o Dr. Arnaldo examinou-o cuidadosamente, confirmando o retorno da doença e da complexidade de que o caso novamente se revestia. Receando a irrupção de uma brutal hemoptise, o médico solicitou a ajuda de Bernardo, que presto aplicou recursos calmantes. Para diminuir a febre, recompor o aparelho respiratório congestionado pela infecção. Tratava-se, porém, de uma terapia de emergência em razão do agravamento do caso. Logo depois, Dr. Arnaldo considerou: a mente pessimista e assustada do nosso amigo, que cultivou uma psicose depressiva, receando ao retorno da doença, ao lado da sua insistente rebeldia ao trabalho edificante que lhe concederia créditos para a saúde, responde agora pela recidiva que foi levado, tendo-se em vista a vinculação com Felipe. Felipe é o obsessor. De algum modo, se advier um resultado funesto para o corpo, temos mais um infeliz exemplo de suicídio indireto. Não nos cabe, no entanto, apressar conclusões, nem opinar com desconhecimento do amor e da caridade. A intemperância é fator desconcertante que agasalhamos e de cujos efeitos perniciosos não nos conseguimos furtar. Quem possui o conhecimento da vida espiritual não deveria caminhar entre sombras e em face da luz que lhe deve estar implantada na razão, conduzindo os sentimentos e aprimorando-se. A predominância sistemática dos instintos mais agressivos, que fomentam o egoísmo em detrimento de outros valores mais elevados, faz que desvalemos na rampa da insatisfação, com os consequentes efeitos da rebeldia constante, sem o apoio da humildade que acalma, nem da legítima fraternidade que harmoniza. Em relação ao nosso cliente, aguardemos a reação orgânica à fluidoterapia, bem assim as provindouras determinações superiores. Observei que o recurso fluídico não afastou Felipe, que nos acompanhou à ação com manifesta ironia. Dr. Arnaldo não aguardou a minha pergunta, vindo ao meu auxílio a explicar. Desde que a presença do amigo infeliz foi acolhida pelo nosso invigilante enfermo, não nos é lícito violar o livre-arbítrio de ambos os consórcios da luta em desdobramento. Argos é suficientemente esclarecido em torno dos mecanismos do intercâmbio espiritual quanto às obsessões, para que o tratemos como se ele for um adolescente irresponsável ou um ignorante sobre o assunto. Não foi por outra razão que o mestre proferiu a sentença de advertência. Muito se pedirá a quem muito foi concedido. O problema da evolução é pauta de dever pessoal, intransferível, não podendo ninguém crescer no lugar do outro. Nesse comenos, adentrou-se no quarto o médium Venceslau, trazido pela irmã Angélica. A surpresa dorida se lhe estampava na face pálida ante o convite da instrutora e a informação do agravamento da doença de Argos. De imediato, o sensitivo detectou-nos a presença, bem como a de Felipe, que não pôde dominar as lágrimas de compaixão e tristeza que lhe afloraram os olhos. Argos estava semidesfalecido, atônito, amedrontado. Conseguia avaliar, embora o seu estado, quais lhe eram as parcas perspectivas de recuperação. A chegada do médium infundiu-lhe um pouco de ânimo, e, embora já sob efeitos da providencial ajuda de Bernardo, sentia-se demasiadamente debilitado, estudando em abundância o que indicava a queda da alta temperatura em que ardia. O companheiro tinha a voz embargada e falava com dificuldade, esforçando-se por manter a naturalidade, encorajando o doente e prontificando-se a ajudá-lo. Percebemos o rancor que socou a face do verdugo impenitente, reagindo à presença da irmã Angélica e do médium. Ela está se referindo ao Felipe. Agitou-se, parecendo treslocado, porque a psicosfera ambiente se modificasse com a presença da nobre entidade. Retirou-se com violência.
Venceslau percebeu o acontecimento e não pôde evitar que desfilassem pela tela das recordações os clichês dos seus próprios testemunhos da mediunidade, quando acicateado, perseguido por inimigos pretéritos que engendravam rudes golpes, dolorosos planos de vingança, através dos quais o martirizaram por largos anos a fio. Não lhe havia sido fácil aquele período que lhe custara muito sofrimento e paciência, sob orientação da mentora dedicada. Por isso compreendia o drama do amigo. Sem desejar formular comparações descaridosas, compreendeu que a sua dedicação ao serviço do bem constituía-lhe um seguro passaporte para atravessar as barreiras da difícil aduana da renovação, enquanto que o enfermo resolvera-se por comportamento diferente. Saía das reflexões quando foi convidado pela benfeitora à aplicação do soro fluídico em que se transfeririam energias mais específicas a Argos. O auxílio de Bernardo, valioso, criara a predisposição para que o doente assimilasse dessa vez outro tipo de fluidos procedentes do corpo físico sadio do sensitivo, ou seja, o médium doou da sua energia para o Argos. Foi proferida uma oração de alto significado emocional, de que todos participamos, e ato contínuo, o médium, seguramente conduzido pela irmã Angélica, deu início à operação socorrista. A princípio, com movimentos rítmicos em direção longitudinal, desembaraçou o enfermo das energias absorvidas e dos miasmas venenosos que lhe empestavam o organismo, com a desintoxicar as células, facilitando-lhes a renovação. Foram mais cuidadosamente atendidos os centros coronário, cardíaco e gástrico, que exteriorizavam coloração escura, fluido pastoso letal. Em seguida, passou a transferir as forças restauradoras, mediante a imposição das mãos nas referidas áreas que lentamente foram absorvendo a energia salutar e mudando de cor, irradiando para todo o corpo as vibrações de reequilíbrio. Logo após, foi magnetizada a água que lhe foi oferecida, em pequena dose, e se encerrou o labor da caridade fraternal. Argos foi aconselhado a trocar de roupa, que estava úmida pelo suor abundante, a seguir com a medicação e a repousar o mais possível, quanto física quanto mentalmente. A palavra calma, repassada de bondade e de confiança do médium, que lhe informava serem aquelas instruções apresentadas pela benfeitora, fizeram-lhe um grande bem, auxiliando-o a recuperar o alento e a adormecer, após atendidas as sugestões providenciais. A mãe do enfermo prontificou-se a permanecer em vigília, junto ao filho. Quando nos despedimos da irmã Angélica, prometeu que retornaríamos às 23 horas. Ela estampou na face uma expressão de gratidão, de indefinível júbilo, auscultando meigamente a destra da veneranda amiga espiritual. Rumamos a outras atividades, ficamos aguardando as providências que seriam tomadas em favor do companheiro alquebrado. Que pena, não é, meus amigos? Argos teve uma ajuda tão grande, mas ele não soube aproveitar. Não estudou, não foi humano, não ajudou nas atividades do centro, se tornou a se juntar com Felipe, seu obsessor, e foi perdido todo o trabalho. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos vocês na sequência da nossa leitura. Abraços!